Bom dia, pessoal. É, Hoje eu vou falar do meu primeiro projeto, na verdade. O segundo projeto é o RAT 68, né? E esse aqui é o meu primeiro projeto, é o que deu início ao RAT 68. Eu vou falar um pouco da história, né? Do que originou esse carro aqui. E depois minha ideia é passar para vídeos da parte da preparação e da mecânica, porque eu acho que é a parte mais interessante, né? Que é a parte que, pelo menos é a parte que mais me interessa. Esse aqui é um Fusca 69, né? Ele é um projeto já de 10 anos. Ele foi comprado em 2008 como... Naquela época eu já estava sem Fusca há uns 13, entre 13 e 15 anos mais ou menos, não me lembro. E acabou surgindo a oportunidade na verdade a necessidade de vender o carro que eu tinha, né, para fazer outras coisas que a vida demandava naquela época e, e aí eu estava procurando um carro um pouco mais velho e fiquei pensando, bom, por que não voltar para um Fusca, né? Que eu sempre gostei, né, desse tipo de carro. E aí na época eu comecei a procurar por um carro bom, não, tava, não precisava ser perfeito, né? Eu não tinha muito dinheiro, não estava tão em alta ainda essas questões aí de originalidade e placa preta, que respeito quem tem, mas para mim não vale nada. Mas eu queria um carro bom, o mais íntegro possível dentro daquele valor que eu estava buscando gastar. E aí me apareceu esse carro em São Paulo, eu morava em Minas na época e vim aqui, acabei fechando o negócio. Ele não é lindo, maravilhoso, mas atendia na época os meus requerimentos, né? E agora, para quem nunca ouviu, né? Ele tá com essa parte de fora toda desmontada, tá com essas rodas réplica das Fuchs, Aro 15. Tá sem friso, sem os acabamentos, porque tudo que estava aqui, com o passar dos anos, eu fui tirando o que não estava muito legal e fui passando para o RAT, né? E é isso, o carro é isso. Ele já era reformadinho assim, né? Ele já tinha essa mesma pintura que tem agora, as mesmas massinhas estourando que tem agora. Ele tá com placa de Minas ainda, porque nesses anos todos eu tive alguns contratempos aí, né? Eu errei em passar ele lá pro meu endereço de Minas, acabei voltando e ó, dá pra ver o outro ali no reflexo. E acabei não trazendo o documento para cá, mas felizmente está atualizadinho, todo legalzinho para rodar, né? E inicialmente o carro já veio, né, com alguns problemas, né? Então ele tinha um câmbio que era horrível, escapava a marcha, a segunda escapava na reduzida e a quarta você tinha que ficar segurando. Se só tirasse a mão, mesmo andando em linha reta, ele já escapava a marcha, né? Era horrível de suspensão dianteira, de direção, era horrível. Mas ele tava com esse visualzinho aí. Depois vou ver se eu coloco umas fotos, as fotos da compra dele aí no vídeo para vocês terem uma ideia melhor, né? Então eu não tinha naquela época o conhecimento que eu tenho agora, né? A respeito desses carros e da mecânica e tudo mais. Deixa eu abrir na frente aqui para ver o estado que tá.
A caixa de step original ainda, ela é um pouco... Tem umas massinhas aí, mas é boa, né? Aquela coisa de Fusca mesmo. A elétrica eu mandei revisar recentemente, então tá bem em ordem. Preciso dar uma limpada aqui, ainda uma melhorada no visual. E então na minha cabeça, né, na minha ideia inicial, o que eu ia fazer? Esse carro era para ser um carro visual antigo, porém completamente funcional, né? Um carro que eu conseguisse pegar a estrada, um carro que eu conseguisse andar todos os dias, com uma mecânica totalmente atualizada e condizente com o trânsito atual. Então ele era um 1300 original dele ainda, com o câmbio original, carburação simples, obviamente. Tinha até as muflas de ar quente, né? O sistema de ar quente estava praticamente completo. Mas na prática mesmo, no dia a dia, se você for começar a usar esses carros todos os dias, com platinado e etc., e dínamo e tudo mais, e com a potência do 1300, acaba que, para quem anda sempre, sabe o que eu estou falando, né? Muito legal, muito bacana, muito bonito, muito romântico, mas não funciona. Funciona sim, o carro movimenta, mas se você pegar uma rodovia, né, nos padrões atuais, se você ficar na direita, os caminhões te atropelam. Se ficar na esquerda, os carros te atropelam. Então, tinha isso, né? Eu queria um carro veloz, o suficiente para conseguir pegar a estrada com a minha esposa de forma mais tranquila. E comecei a fazer algumas melhorias resolvendo o problema que ele já tinha. Então, quando eu fui resolver o problema do câmbio, né, na inocência de um debutante, digamos assim, né, que tinha voltado para o Fusca naquele momento, encostei na oficina de uma pessoa que me recomendaram lá em Minas ainda, e falei para ele, olha, você tira esse câmbio e abre ele, eu quero um câmbio inteiro novo. Aí ele olhou para mim com uma cara esquisita. Como assim inteiro novo? Eu falei, tudo novo, inteiro, troca tudo, todas as engrenagens, todos os sincronizados, já coloca uma coroa e pinhão do SP2, né? Naquela época eu não sabia ainda que o Itamar também tinha relação 831. Eu quero o melhor câmbio possível para um Fusca. O cara falou, olha, tá bom, vou fazer o orçamento. Eu falei, não precisa nem fazer orçamento, não, mete bala, cara. Fusca não é com alicate e arame que arruma? Vai gastar o que aí? Sei lá, 600, 500 reais? Faz aí, cara, manda pau. Ele falou, olha, não é bem assim que funciona, cara. É um câmbio caro de se fazer, desse jeito que você está me falando. Eu falei, faz orçamento ainda, né? Ainda saí de lá dando risada. Esse caipira aí não sabe nada, né? E aí, o cara me veio com um orçamento lá de 4 mil reais, há 10 anos atrás. Eu falei, o que, cara? Você tá maluco? Você bebeu? 4 mil reais, tá louco, né? Aí ele falou, olha, dá uma pesquisada, estuda, vê o que você quer fazer realmente. E aí a gente faz, né? Mas nessa condição que você tá me falando, é isso aí que eu posso fazer pra você. Eu falei, bom, então tá, larga essa encrenca aí e eu vou... Aí, o carro bom é isso, ó, sozinho ele larga parafuso na garagem, entendeu? Aí eu falei, bom, deixa eu ver o que eu tô fazendo, né? Aí é que começou toda essa história do estudo, né, em cima desse carro, dessa mecânica. Aprendi muito nesses 10 anos. Sou muito agradecido às pessoas que me deram a oportunidade de aprender, não só os amigos pessoais, até os virtuais, até o pessoal dos fóruns aí, Fusca Forever, né, Fórum Fusca Brasil. E o próprio pessoal do Clube do Fusca lá de Poços de Caldas, né? Meu amigo Sérgio lá de Poços, que depois, mais pra frente, ele acabou entrando nessa história, porque até então eu tava sozinho, foi uma aventura minha. Eu fui lá, comprei o carro do jeito que eu achei que era, e boa, né? E aí depois é que eu fui me inteirar, né? Bom, acabou que comecei a pesquisar. Eu ia trazer um
um kit, depois de alguns meses andando com o carro daquele jeito, escapando marcha, uma droga. Naquela época eu vinha de São Paulo, Minas, era na faixa de 350 quilômetros cada pé da viagem, né? Então era 700 quilômetros, né? Ida e volta. E eu ficava com ele desse jeito aí, correndo risco, mas de ficar na mão, o negócio era esquisito mesmo. E aí eu ia... Ó, tô fazendo vídeo aqui, os chefes de equipe estão aqui me tirando o sarro da minha cara aqui. Dá um oi pro pessoal aí. Bom, até perdi onde eu tava aqui, que a moçada chegou agitando forte aí. E aí na época eu comecei a estudar essa coisa do câmbio, o que fazer. E aí tanto eu quanto pessoas da empresa que eu trabalhava, estava indo bastante para os Estados Unidos. E foi aí que eu conheci inicialmente o fórum do The Samba. E comecei a conversar com algumas pessoas, acabei fazendo bastante amigos lá fora também. E ia trazer um kit de câmbio 5 marchas do Diniberg. É um produto que não se fabrica mais há muitos anos, eu acho, pelo menos, né? Não vi mais. Depois que eu troquei o câmbio, eu não me inteirei mais desse assunto, mas eu acredito que não se fabrica mais. Naquela época só existia kit usado ou kit antigo, né? Não era muito barato, mas eu estava disposto a arriscar. E aí, nessas pesquisas, vai e vem, acabei achando o câmbio que está nesse carro hoje, que é um câmbio 5 marchas do pessoal ali de Bragança Paulista, né, o Adapta Fuscas. E como eu já tinha problema no câmbio, não tinha muito a perder, né? E aí decidi me aventurar a instalar essa encrenca aí. Muita aventura mesmo, ninguém na época sabia se isso funcionava ou não. Eles mesmos não tinham um videozinho, não tinha nada, o YouTube ainda era fraco, né, desse tipo de assunto. Nos fóruns ninguém conhecia, né, esse sistema, né, que eles faziam lá, né. Uma adaptação, obviamente, eles, segundo eles na época, eu acredito que não, mas o menino lá me disse que era uma cópia do kit do Diniberg, que eles tiveram acesso, trouxeram de fora, começaram a fundir as tampas, os pedaços da carcaça que era necessário, começaram a usinar e fazer as melhorias aqui. Então esse carro hoje está com... a aventura de instalar esse câmbio foi bastante desagradável. Ele está com esse câmbio hoje, o câmbio está funcionando, né? Que eu posso dizer desse assunto, né? Que foi a minha primeira história triste, né? Digamos assim. Quando a gente compra alguma coisa, você espera que você chega, instala, sai andando e usufruindo daquilo lá que você fez um investimento. Mas esse não foi o caso. Eu fiquei muito tempo andando só com as 4 marchas, porque não, é plug and play, é tirar um e colocar o outro, mas não é plug and play, não é tirar um e colocar o outro. É feito uma adaptação na parte ali do assoalho, embaixo do banco. O câmbio não cabe, ele é um pouco mais comprido, você tem que fazer um caroço ali, um cocoroto para ele poder entrar. Então aí você tem que levar um funileiro até a oficina onde está o carro, porque já está sem o câmbio. Aí você tem que fazer esse trabalho, né? Ou você faz na marreta ou você chama um funileiro para fazer. Então tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda paciência. Então esse câmbio me deu muito trabalho. E eu ainda caí na besteira de adaptar os freios a disco traseiro na época, para já fazer tudo de uma vez só. Então, tá tudo enferrujado aí de ficar parado. Já a gente chega na história do porquê ele tá parado aí. Aqui ainda, né, quando eu achava que a vida era bela, que tudo era romance, felizão da vida que ele tinha um macaco original, eu fui brincar um dia com ele na garagem, né, erguer, e tá aí o resultado. O macaco original é uma bosta.
E a caixa também que está nele também é outra bosta. Então, quando a gente lida com duas bostas, o resultado não pode ser outro, né? Vivendo e aprendendo. E aí, enfim, instalei o câmbio está instalado. Numa outra oportunidade eu vou fazer um vídeo só falando do câmbio. Muita gente tem curiosidade, muita gente ainda me pergunta no vídeo lá que eu tenho no meu canal, que ele está com o motor 1300 ainda, com o câmbio plenamente funcional. O pessoal ainda me pergunta sobre o câmbio, se ronca, se não ronca. A gente escuta cada uma que chega a ser engraçado. E aí parti para fazer também a suspensão dianteira logo depois, né, que era onde a gente tinha problemas. Então não conhecia na época os sistemas de manga rebaixada e também não queria fazer catraca. Acabei tirei na época alguns feixes, comprei um quadro de suspensão. Aí a segunda história é triste, né? Na época eu tirei a suspensão que era original do carro ainda, ela tinha um número de série ainda, tinha um aviso para colocar a graxa, o aviso original da suspensão ainda, era um quadro virgem, nunca tinha sido mexido. E fui enganado de certa forma, né? Levei para uma oficina lá de Minas também que mexia com esse tipo de suspensão. Na verdade eles mexiam com suspensão de Kombi recondicionado e o cara, não, pode trazer aí. A gente faz a base de troca e eu te dou uma suspensão inteira zero, né? Ah, tá bom, vamos fazer então. Então eu levei a minha suspensão, que era perfeita. E eu só fui saber que era perfeita depois de anos, né? Depois quando eu fui usar o carro propriamente, que eu descobri que tinha sido enganado, né? Mas aí já era tarde. Então peguei um quadro de suspensão que já tinha sido soldado, né? Nas torres ali, onde normalmente costuma quebrar ao longo dos anos, né? E acabei pegando uma suspensão recondicionada boa, digamos assim, né? Ela veio com todos os embuchamentos teoricamente novos e enfim, e também parti para fazer a adaptação do freio a disco dianteiro numa suspensão de embuchamento, o que para quem conhece aí sabe que não é fácil. Então, se eu tivesse sido, né, inteligente, talvez na época eu tivesse esperado um pouco mais, hoje eu estaria com uma suspensão um pouco melhor, né, em relação à qualidade. Eu poderia ter mantido o quadro original, colocado uma manga de eixo como a que está agora, da CB Performance, com suporte para freio a disco já, e boa, seja feliz, né? Mas não. Então eu comprei essa suspensão recondicionada, tirei alguns feixes para ela ficar um pouco mais baixa, adaptei, fiz o cavalete, adaptei uma pinça de Santana, que é a que está até hoje. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Dá para mostrar ali. Adaptei uma pinça de Santana, como ele já estava com o freio a disco traseiro. Adaptei o cilindro mestre de Kombi, que é um pouco maior, né? O pessoal dizia na época para adaptar o do Santana, que é 22mm, se eu não me engano, mas eu decidi adaptar o da Kombi, que é 24mm. E foi uma aventura bastante cara e desagradável também, pela dificuldade, né, da execução. E enfim, então essa foi a segunda história triste aí, que não teve o resultado esperado, né? Mas tá aí, tá montado. E depois, com passado mais algum tempo, eu também fiz um upgrade, né? Então naquela época eu tava com a manga original, e aí eu mudei a manga para essa manga da CB que tá aí, né? E aí o desafio foi adaptar a pinça de Santana na manga da CB Performance, que a fração é diferente e tal. Então envolve bastante adaptação, e
E eu não posso afirmar ainda qual é o resultado, porque como o carro praticamente não andou, eu não sei dizer se ficou bom. O que eu sei dizer é que apesar de eu ter tomado cuidado de aprofundar a pinça no disco, ela está ainda mordendo só metade da pista. Eu acho que ou acabou ficando torto, mas dos dois lados está assim. Então ainda é um tema a ser revisado aí. Então ou ficou torto ou o desgaste ainda não foi o suficiente para ela sentar legal, né? Afinal de contas é uma adaptação. Então tenho que revisar isso daí.